Olá pessoal, hoje vamos falar então sobre responsabilidade dos administradores. É um tema bastante polêmico, mas vamos endereçá-lo hoje, sem tardar. Bom, como é que é a configuração dessa responsabilização, né? Primeiro, a gente vê que existe uma relação orgânica entre os administradores e a sociedade. Então, o administrador, quando atua, ele vincula, ele imputa seus atos à sociedade. A sociedade fica responsabilizada pelos atos do administrador. O administrador, agindo normalmente, né, em um ato regular de gestão, ele atrai responsabilidade para a sociedade e não para si mesmo. O administrador só poderá responder na sua esfera pessoal se ele atuar com culpa e dolo nas suas atribuições ou se infringir a lei ou o estatuto. Então, se ele atuar dentro das atribuições, mas com culpa e dolo, ele vai ter responsabilidade solidária com a sociedade e, inclusive, a sociedade teria ação de regresso contra ele. Se é com infração à lei, aqui é a responsabilidade do administrador, né? A responsabilidade da companhia por um ato ilícito do administrador é um tanto polêmica até, mas por conta da natureza orgânica da relação, desde que o administrador esteja atuando em prol da companhia, no seu cargo, né, ainda que ele cometa um ilícito, vai atrair responsabilidade para a companhia. Um dado importante nisso aí é o quitus, né? Então, o quitus, ele está fundamentado aqui no 134, parágrafo 3º da lei, que vai dizer que a aprovação sem reservas das demonstrações financeiras e das contas exonera de responsabilidade os administradores e fiscais, salvo erro, dolo, fraude ou simulação. Então, é como se fosse uma passagem, passa a régua ali, depois que aprova as contas, e não dá mais para discutir a responsabilidade do administrador, exceto nesses casos de erro, dolo, fraude ou simulação. Então, é um conceito que justamente envolve essa aprovação sem reservas, né, das contas. O efeito é a exoneração de responsabilidade, as exceções erro, dolo, fraude ou simulação. E tem uma polêmica, de que se eu deveria ou não uma ação de anulação prévia da deliberação, né, que aprovou as contas para conseguir a responsabilização do administrador. E a conclusão é que sim, né, que ainda é necessário, a visão do STJ é de que ainda é necessário anular essa deliberação para buscar a responsabilidade do administrador. A natureza da responsabilidade aqui tem 3 correntes, né? Uma que diz que é objetiva, que eu não teria que demonstrar a culpa do administrador, basta analisar o ato e ver a antijuridicidade desse ato e linkar isso à conduta do administrador. Tem uma que diz que é subjetiva, mas com inversão do ônus da prova, né? O administrador que tem que provar que ele não falhou. E a que eu acho correta, né, do professor Adamec, de que é subjetiva sem inversão de ônus. Então, na verdade, quem está indo contra a atuação do administrador deve provar que ele agiu mal, mas é bom lembrar que sempre tem aquela regra da dinamização do ônus da prova, lá do 373, do parágrafo 1º do CPC. Então, isso está aqui no 373, parágrafo 1º, nos casos previstos em lei. Geralmente, aqui é a regra do ônus da prova, né? Compete ao autor, o fato constitutivo do seu direito, ao réu, fato impeditivo, modificativo e extintivo. Mas tem essa regra, né, da dinamização. Então, diante das peculiaridades relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir um encargo e a facilidade, de outro lado, né, de produzir a prova em contrário, o juiz pode atribuir o ônus da prova de modo diverso, né, daqui de cima, desde que faça por decisão fundamentada, em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que foi atribuído. Há casos de solidariedade também, tá? Não é a regra. Em regra, o administrador responde sozinho, mas ele pode responder solidariamente a outros administradores, né? Vamos colocar aqui, essa solidariedade é em relação a outros administradores. Se ele negligenciar em descobrir, ou seja, ele deveria saber, né? Ou se sabendo, conhecendo o problema, não impedi-lo. A solidariedade pode ser afastada se ele registrar essa divergência ou cientificar os órgãos, né? Então, registra em ata ou cientifica os órgãos. A especificação, né, a setorização, a especificação de atribuições com competências determinadas também auxilia nesse ponto e responderá solidariamente com o administrador ou coautor, né, aquele que também participou disso. Ações de responsabilidade. A gente tem 3 modalidades de ações de responsabilidade, né, a ação social da companhia, a ação social dos sócios e a ação individual. A da companhia é a prevista no caput do artigo 159, então é a ação ut universi, né,
é uma ação proposta pela companhia com deliberação em assembleia, que inclusive a reparação do dano vai se voltar para a companhia e não para o bolso dos acionistas que votaram, né, aprovaram a matéria. E a ação social dos sócios, né, dos acionistas, essa ut singuli, os acionistas eles entram em nome próprio, mas em favor da companhia, que eles estão atuando como se fossem órgãos, né, a minoria aqui atuando como um órgão societário. O montante, inclusive, se reverte em prol da companhia. A gente pode chamar de substituição processual, né, derivada ou originária. Então, derivada é qualquer acionista pelo decurso de prazo da companhia. Então, a companhia foi lá, aprovou essa ação social ut universi, né, ut universi, mas não entrou com a ação, né, então qualquer acionista pode ir lá em substituição processual derivada e entrar com a ação. A substituição processual originária é aquela que é facultada a acionistas com mais de 5% do capital social, quando a Assembleia aqui não aprovar a propositura da ação de responsabilidade civil. Por fim, tem a ação individual, né, que é do parágrafo 7º, que cabe ao acionista ou ao terceiro que tenha sido diretamente prejudicado pelo ato do administrador. Exclusão de responsabilidade é aquela do parágrafo 6º do artigo 159, né, quando o administrador, depois de analisado aí os autos, né, verificar que ele agiu, na verdade, de boa fé e tentou atuar no interesse da companhia, mas falhou. Então, pode haver uma excludente de responsabilidade. As precauções aqui, a gente poderia falar a contratação de seguros D&O, né, e os programas de compliance, também evitando aí que os administradores saiam fora da lei, no primeiro caso aqui do compliance, e no segundo caso, né, uma vez que saia uma reparação por uma seguradora. Então, em resumo, o tema da responsabilidade, o administrador tem aí uma responsabilidade de natureza objetiva, subjetiva com inversão ou subjetiva sem inversão, mas com a possibilidade de dinamização. Eu sou partidário dessa corrente subjetiva, né? Então deve-se comprovar que o administrador agiu de maneira irregular, né? E só vai inverter o ônus da prova se realmente não tiver condição de o autor produzir essa prova e estiver fácil para o administrador produzi-la. O administrador não vai responder por atos regulares de gestão, só a sociedade que responde. E por atos regulares, né, o que a gente entende por atos regulares? São aqueles atos com culpa lato sensu, com infração dos deveres fiduciários, infração da lei, infração do estatuto. Aí ele responde solidariamente, né, perante a sociedade de terceiros. A sociedade, se tiver que arcar com o dano perante terceiro, tem direito à ação de regresso contra o administrador. E há alguns temas aí que ajudam a afastar, no caso da Business Judgment Rule e do quitus, né, a responsabilidade do administrador, ou que também é interessante como da solidariedade entre administradores, né? Ele pode lá manifestar sua divergência em ata ou tentar avisar alguns dos órgãos societários para evitar o erro ou corrigi-lo de uma maneira mais rápida. Há 3 esferas de responsabilidade, né? Civil, penal e administrativa. Nós estamos aqui só falando da responsabilidade civil. Sobre a responsabilidade, né, as ações de responsabilidade, a gente tem a ação social da companhia, aquela do caput do 159, a ação social dos sócios, né, parágrafo 3º e 4º, e nessas duas, né, o patrimônio se reverte de volta para a companhia, e tem a ação individual do parágrafo 7º, que é para acionistas ou terceiros, por dano direto, aqui uma ação individual, né, e o patrimônio, o dano é reparado ao patrimônio do prejudicado. Ok, pessoal, então era isso sobre a responsabilidade dos administradores. Agora a gente conclui aí um pouco essa parte da administração, né? E logo em seguida vamos para a parte dos acionistas, né? Dos sócios. Ok? Um abraço e até a próxima. Isn't it strange, y'all? It's funny.